Qual é o maior desafio de fazer um podcast pela primeira vez? Virar crítico de cinema tira a diversão dos filmes? E será que é um pecado você ver um filme numa tela de celular? Nesse novo vídeo de perguntas e respostas de hoje, eu vou tirar essas dúvidas que vocês me mandaram e muitas outras. Então, vamos lá! O Alex Oliveira e a Maria Cecília Chaves me perguntam de onde surgiu a ideia do podcast Cena Aberta. Pois é, porque para quem ainda não sabe, eu tô com um podcast novo. Pela primeira vez eu tenho um podcast e ele é da Globo ainda por cima. É o Cena Aberta, que eu apresento toda terça e sexta ao lado do PH Santos e da Mikan. Tá, mas de onde surgiu a ideia do podcast? Da Globo. Foram eles que entraram em contato individualmente com cada um de nós três, e isso foi lá para novembro do ano passado, então já tem muito tempo, e eles vieram sondar a gente para ver se a gente tinha interesse em fazer um podcast de filmes e séries com eles, e obviamente os três pilharam muito. Não só pela oportunidade de fazer um bom podcast, mas também porque nós três já somos amigos há pelo menos uns 5 anos. A gente já fez collabs juntos, a gente já trabalhou em live do Oscar juntos, e isso fez com que a gente desenvolvesse uma amizade muito legal e uma química muito bacana. Então a Globo acabou dando sorte em pensar em nós três, porque a gente meio que já estava prontinho para trazer uma interação legal, animada e querida entre nós três para esse podcast. Eu acho que isso faz toda a diferença quando se faz um programa de áudio como esse. A Bianca Vendramini pergunta: Max, qual tem sido sua principal dificuldade e a sua principal facilidade em gravar no formato podcast? Pois é, como eu comentei, essa é a primeira vez que eu tenho um podcast e com certeza já tem alguns desafios aos quais eu estou tentando me acostumar. O principal deles eu acho que é não poder dar spoiler das coisas, porque a gente está cobrindo muitos lançamentos, né? E aí a gente assiste esses lançamentos e aí a gente vai fazer um episódio para debater esses lançamentos e a gente tem essa regra de não poder dar spoiler. E eu tô muito acostumado com o oposto. Para quem acompanha o Entre Planos há muito tempo sabe que quando eu vou fazer um vídeo sobre algum filme ou sobre alguma série, eu dou um monte de spoilers. Eu aviso, claro, eu aviso no começo, ó, vou dar spoiler. E aí eu saio dando um monte de spoiler porque eu sinto que isso me permite fazer uma análise mais detalhada e embasar melhor os meus argumentos. Mas como no podcast a gente tem essa proposta de não dar spoiler, então tá sendo um desafio eu encontrar esse equilíbrio entre poder transmitir as minhas ideias, as minhas opiniões e construir os meus argumentos, mas sem poder revelar demais sobre o que acontece naquela obra. Então dá pra fazer isso, mas tá sendo um pouco difícil eu ainda me acostumar, mas eu acho que também é uma questão de prática. Eu vou pegar o jeito com certeza. E a outra principal dificuldade, eu diria, é me acostumar com a posição de anfitrião de podcast, porque quem tá ouvindo o Cena Aberta sabe que a gente vai se alternando. Cada episódio é um de nós três que age como o anfitrião, a pessoa que vai conduzir a conversa daquele episódio. E aí quando é a minha vez, eu ainda fico um pouco nervoso, porque eu nunca desempenhei esse papel antes, né? Com o Entre Planos é sempre eu falando sozinho nos vídeos, mas agora, quando sou eu que tenho que ser o anfitrião, quando sou eu que tenho que puxar um dos papos do podcast, eu tenho que pensar em como eu vou fazer isso, em como eu vou puxar o PH e a Mika para eles terem um bom equilíbrio de participação, né? E como também eu vou participar e dar as minhas opiniões para não ficar somente como a pessoa que vai ficar fazendo perguntas, porque eu também tenho que me colocar, né, como alguém que tem as suas opiniões nessa conversa. Então, é um equilíbrio bem desafiador e que está sendo muito estimulante, com certeza, mas eu ainda estou tentando me acostumar e também acho que é uma questão de prática. Daqui a pouquinho eu acho que eu não vou mais ficar nervoso quando eu tiver que estar nessa posição. Agora, a maior facilidade de fazer esse podcast, com certeza, é não ter que bolar o conteúdo sozinho, porque ao longo de todos esses últimos 6 anos de Entre Planos, foi isso que foi o normal para mim, né? Eu tinha que pensar nos temas, eu que tinha que elaborar, desenvolver essas ideias em pautas mais detalhadas, eu que tinha que fazer toda a pesquisa, eu que tinha que elaborar roteiro e apresentar. É uma carga de trabalho bem grande, mas beleza, eu já estou super acostumado com isso, porque, né, já são 6 anos de canal. Agora, fazer isso em equipe, com eles dois do meu lado e eu ao lado deles, putz, que diferença. Não só porque é mais fácil ter outras pessoas para dividir essa carga de trabalho com você, mas também porque com eles as minhas ideias não estão limitadas somente à minha capacidade criativa. O que eu quero dizer com isso é, quando eu faço um vídeo pro Entre Planos,
Eu tenho as minhas ideias e essas ideias estão limitadas à minha capacidade de desenvolver esses temas, né? Agora, com a Mika e com o PH, não necessariamente. Às vezes eu trago alguma ideia que eu acho que já tá boa para ser lançada no podcast, mas aí eles trazem outras perspectivas e falam, pô, e se a gente abordar sob essa outra perspectiva, se a gente usar essa outra abordagem? E aí eles trazem ideias novas que eu não tinha pensado e muitas vezes, ou quase sempre, isso melhora a ideia que eu apresentei. Então, só para ter um exemplo concreto, teve um episódio que talvez vocês já tenham ouvido lá no podcast. Foi o episódio sobre filmes e séries para ver em momentos difíceis. Originalmente, eu tinha jogado para eles a ideia na nossa reunião de pauta da gente fazer um episódio sobre os filmes e séries que nos ajudaram durante a quarentena. E aí eles olharam, é legal, mas e se a gente mudar um pouco e adaptar para transformar em filmes e séries para momentos difíceis no geral? E quando eles falaram isso, eu fiquei, putz, ficou muito melhor dessa forma, com essa abordagem. Então é isso que eu quero dizer com a facilidade de não ter que limitar as minhas ideias somente a minha. É incrível ter outras duas mentes brilhantes e criativas comigo para aumentar essas ideias e a gente ter essa troca criativa, esse esforço colaborativo é a maior facilidade e é a coisa que está me deixando mais entusiasmado e energizado com esse projeto. O Kleber Rocha e o José Roberto Bassani me fazem perguntas parecidas, que é basicamente qual é a minha opinião sobre ver filmes em telas pequenas, como as dos celulares. Olha, eu vou confessar, para mim, ver filme numa tela de celular não é de forma alguma ideal. Eu acho que o ideal é você realmente ver com uma tela minimamente grande, né? Assim, um monitor de computador, uma televisão, uma tela de cinema, porque aí sim você vai poder apreciar um pouco melhor as imagens que são construídas nessas obras de arte. Até porque muitas vezes, quando você está vendo alguma coisa no celular, pode ser tipo em contextos no qual você não está muito isolado. Então, às vezes você está vendo, sei lá, em público, num transporte, ou sei lá, na escola, no trabalho, não sei. Ou seja, em ambientes nos quais você não está também necessariamente completamente focado, você tem algumas distrações, né? Então, pode atrapalhar um pouco a sua experiência com aquele filme. Tendo dito isso, para mim também não é o fim do mundo você ver um filme no celular. Eu acho que talvez seja o último recurso, mas assim, acho que mais importante é pelo menos ver o filme. Entre não ver o filme de jeito nenhum e ver numa tela de celular, eu acho que ainda é mais valioso você entrar em contato com aquela obra de alguma forma, mesmo que não seja nas condições ideais. Até porque eu mesmo já tive uma experiência de ver filme no celular e aquilo ser uma experiência que me marcou bastante. Muitos anos atrás, quando eu ainda estava começando a faculdade, teve uma vez que eu ia fazer uma viagem de avião e aí eu fiquei um tempão no aeroporto esperando uma conexão e a única coisa que eu tinha comigo para poder ver um filme era o meu celular. E foi aí que eu assisti pela primeira vez Caminhos Perigosos, um dos filmes do começo da carreira do Scorsese. E esse filme me marcou, eu senti que eu estava conseguindo ter uma boa imersão, com certeza, mesmo sendo numa tela pequena e num espaço público, digamos assim. Tipo, quando eu penso em Caminhos Perigosos, as imagens que me vêm à mente não são pequenininhas do tamanho de uma tela de celular. Eu sou inundado por imagens como se fosse grande mesmo, numa tela maior. Porque são as imagens que ficaram guardadas na minha memória, mesmo tendo visto numa tela pequena. Então aquele negócio, um bom filme provavelmente vai conseguir te marcar e te envolver, mesmo sendo numa tela pequena. Então definitivamente eu não prefiro de forma alguma ver filmes no celular, seria tipo o último recurso para mim. E eu também não recomendo que as pessoas fiquem só vendo filmes no celular. Se você tiver a oportunidade de ver em telas maiores e um pouco mais isolado, com menos distrações, é melhor ainda. Agora, é um pecado absoluto você ver filmes no celular? Não é não. Se aquilo foi suficiente para você ter uma experiência marcante com aquele filme, tá valendo. Entre isso e nunca ter uma experiência com aquele filme, é melhor ter ela, mesmo que seja no celular. Canal do tiozão do vinil. Ainda existem filmes ruins ou isso virou discurso de supostos elitistas? Ou ainda, a qualidade na estética é algo relativo ou absoluto? Eu defendo fortemente que qualidade estética não é absoluta. Não existe uma objetividade para determinar a qualidade de uma obra de arte. Não existe cartilha, não existe fórmula para você aplicar e descobrir 100% correto se aquilo é uma boa obra ou não. Isso não existe. A experiência que cada um de nós tem com uma obra de arte é completamente individual e formada de acordo com diversos vieses e perspectivas, então é algo muito subjetivo. Beleza, críticos de cinema podem trazer vários critérios técnicos e uma visão bem
criteriosa para falar sobre um filme e defender por que ele é bom ou ruim ou medíocre, mas é importante lembrar que aquilo não é uma verdade absoluta, aquilo é uma perspectiva subjetiva de uma pessoa, mesmo que aquela pessoa ache que não, que aquilo é uma verdade objetiva sobre aquela obra de arte. Então, sim, ainda existem filmes ruins porque ainda existem pessoas que podem ver esses filmes e acharem eles ruins. Simples assim. A Stephanie Moura me pergunta: como é trabalhar falando sobre cinema? Você consegue separar a diversão da obrigação? Assim, mais ou menos, eu consigo e não consigo totalmente. Já explico. Tudo vai depender do contexto do momento. Vai ter muitas vezes em que eu tô vendo algum filme porque eu preciso ver aquilo para produzir um conteúdo. Eu sei que eu preciso ver aquilo para produzir um vídeo ou um episódio do podcast. E aí, nesse caso, aquilo é total com cara de trabalho e obrigação. Eu tô com essa postura de estou trabalhando. O que não quer dizer que eu não consiga encontrar diversão nisso, porque a verdade é que o trabalho que eu tenho é sim muito divertido. Eu amo fazer isso, então se não fosse divertido, eu acho que eu nem estaria continuando com isso para começo de conversa. E tem o outro tipo de contexto, que é quando eu não estou ativamente trabalhando, quando é algum momento do meu tempo livre, e aí eu vou ver algum filme ou alguma série. E aí a postura é diferente, porque eu não sento para ver essas coisas pensando, ok, eu vou ver isso aqui para fazer algum conteúdo. Não, eu tô pensando, beleza, eu tô vendo isso aqui para curtir o meu tempo, para ver alguma coisa sozinho, ver alguma coisa com a minha namorada ou com a minha família. O que não quer dizer que não tenha uma parte de mim, lá do meu cérebro, que tá trabalhando, porque eu não consigo desligar o meu cérebro, digamos assim, eu não consigo desligar a minha visão crítica. Então pode sim ser que nesses momentos de lazer acabem surgindo ideias para novos conteúdos enquanto eu assisto essas coisas por lazer. A diferença é que eu não comecei a ver aquilo com o objetivo de ter uma ideia de conteúdo. Se uma ideia surgir, beleza, maravilha, mas eu não tô com essa expectativa. Então é como se fosse meio que o símbolo do yin e do yang. Quando eu tô vendo filmes por trabalho, é majoritariamente por trabalho, mas existe sim uma porçãozinha que é de diversão. E quando eu tô vendo filmes por diversão e por lazer, é majoritariamente por isso, mas existe sim uma porçãozinha que é trabalho. E eu consegui encontrar esse equilíbrio muito bem na minha cabeça ao longo desses 6 anos de trabalho com Entreplanos, então tá tudo certo. The Rio Kazi: como você se sente quando não gosta de um filme tido como um clássico, estando em posição de crítico? Olha, assim, sinceramente, nos últimos anos em que eu estive aprimorando os meus conhecimentos sobre clássicos, eu não lembro de ter visto algum que é muito aclamado e que eu não gostei. A maioria das vezes eu realmente aprecio muito, gosto muito desses clássicos que são muito aclamados. Mas caso isso acontecesse, eu visse um filme que é super clássico e aclamado e eu não gostasse, eu confesso que eu ia me sentir um pouco estranho. Eu ia ficar duvidando muito de, meu Deus, será que eu tô errado? Mas aí eu tenho que parar e respirar um pouquinho. Porque como eu comentei agora há pouco, não existe uma verdade absoluta sobre um filme, não existe um veredito correto. Vai depender muito da perspectiva de cada pessoa, de cada crítico. Então quando isso acontecer, eu vou ter que dar uma acalmada, lembrar disso e aí fazer o trabalho de desenvolver a minha perspectiva, tentar argumentar por que essa foi a minha visão sobre aquela obra. O meu trabalho ao falar a minha visão sobre um filme não é concordar necessariamente com as outras opiniões, é desenvolver de forma clara e bem estruturada a minha visão, os meus argumentos, para eu explicar qual é a minha perspectiva. Heitor Santos Lima: sabendo que nosso tempo aqui no planeta é escasso, você acha que há algum valor em assistir filmes medíocres? Ou seria melhor só ir atrás do que já é bom, mesmo sabendo que, idealmente, o crítico veria de tudo? Como conciliar esse conflito interno? Minha visão é, se você não trabalha com crítica de cinema, se você está vendo filmes puramente por lazer no seu tempo livre, eu não vejo nada de errado em você não querer ver filmes que são considerados ruins ou medíocres e ir atrás do que é considerado bom. Afinal, você tem o seu tempo limitado e você quer sentir que você aproveitou bem esse tempo. Agora, se você trabalha com crítica de cinema, eu já acho que é bem diferente. Porque aí a gente está falando de trabalho. O ideal é o crítico ver de tudo. Primeiro que, pode ser que você passou a vida inteira ouvindo falar que um filme é ruim ou medíocre, e aí você vai ver esse filme e descobre que você gostou dele. Porque, mais uma vez, não existem vereditos universais e objetivos sobre os filmes. Então, se você se fechar ao que é considerado por muita gente ruim ou medíocre, você está fechando a possibilidade de você descobrir algo que você aprecia. E críticos precisam estar abertos a essa possibilidade. E mesmo se você acabar achando aquilo ruim ou medíocre, você, como pessoa que faz crítica, ainda pode tirar muito proveito dessa experiência. Por exemplo, você pode aprender sobre cinema pelo contra-exemplo, né? Não basta estudar
os filmes que fizeram as coisas bem. Você também pode aprender muito com os filmes que fizeram as coisas mal. Analisar por que que essa cena não funciona, por que que eu tô detestando essa atuação, por que que esse momento me incomodou. Os exemplos ruins são essenciais para você também desenvolver o seu olhar crítico. E, em terceiro lugar, tem o fato de que para você identificar algo que te pareceu especial, acima da média, o que que você precisa? Você precisa da média. Quando você já viu um volume grande de filmes que são ruins ou medíocres, aí você vai ver algo que é de fato diferente, você vai conseguir identificar com mais facilidade que aquilo é especial, que aquilo é único, porque você já tem essa bagagem para fazer o critério de comparação. Pessoas que fazem crítica precisam desse acervo que vai do péssimo ao excelente, porque é essa gama variante que vai te fornecer muitos dos critérios que você vai usar para avaliar essas obras. Então sim, pessoas que trabalham com crítica de cinema precisam ver filmes ruins e medíocres, seja por iniciativa própria ou porque estão vendo os lançamentos e muito disso vai ser ruim ou medíocre. É uma parte básica e inevitável dessa experiência profissional. Matheus Mesquita, você acha o modelo de produção de filmes da Netflix saudável para o cinema? Um modelo que faz filmes sem parar com a esperança de alguns poucos serem de verdadeira qualidade. Olha, a questão é que isso que você descreveu especificamente não é novidade nenhuma. Desde que Hollywood é Hollywood, eles fazem filmes de forma industrial, eles fazem centenas de filmes com a esperança de que alguns deles sejam grande sucesso e, se tiverem qualidade artística, melhor ainda. Mas convenhamos, na indústria cinematográfica de Hollywood, o grande foco é sempre ganhar dinheiro, não necessariamente ter grande qualidade artística. O negócio é que ao longo da história você teve vários cineastas que, no meio disso tudo, conseguiram, sim, criar grandes obras. E com a Netflix é a mesma coisa, o que eles estão fazendo é o que Hollywood já faz há muito tempo, com a diferença que é no contexto do streaming e não na sala de cinema. Talvez a gente fique um pouco com essa impressão porque é diferente dos cinemas, porque a gente tem um número limitado de filmes que ficam no cinema e isso vai tendo uma rotatividade, né? Mas com as produções da Netflix, elas entram na Netflix e ficam lá, e aí você entra na Netflix e tem um volume gigante de coisas. Então acho que você fica mais com essa impressão de que é um volume muito grande de produção com pouquíssimas coisas que se salvam. Mas se você pegasse todos os lançamentos de Hollywood de um ano da sala de cinema e colocasse num catálogo assim de uma só vez, você ia ver que ia ser a mesma coisa. É o cenário ideal? Não, não é, porque eu, obviamente, como muitos de nós, eu quero ver coisas que sejam mais focadas na qualidade artística do que numa mentalidade industrial, né? Mas assim, se for para falar da Netflix, isso aí que ela tá fazendo não é necessariamente novo. Então não me parece necessariamente uma nova ameaça ao jeito que os filmes estão sendo produzidos, porque eles já estão sendo produzidos assim há muito tempo. E com isso a gente encerra o Perguntas e Respostas de hoje. Muito obrigado a todo mundo que me mandou perguntas aqui no YouTube. Eu sempre fico muito feliz em ler o que vocês me mandam e, obviamente, em responder algumas dessas suas perguntas. Então, recadinhos finais. Primeiro, vão lá escutar a gente no podcast Cena Aberta, porque tá sempre muito legal, 2 vezes por semana. Em segundo lugar, se vocês querem ajudar a gente a manter o Entre Planos vivo, dê uma conferida na nossa campanha do Apoia-se, porque eu produzo conteúdos exclusivos para essa galera. E em terceiro lugar, se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.